Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o assunto hífen. Então, esse é um assunto, pessoal, que tem que ter bastante atenção aí, né? Ele está dentro de ortografia no português e é um assunto que tem bastante regra. Então, é legal a gente praticar bastante e você fazer um esqueminha aí, né? Quais são, as regras do hífen. E tem bastante, ainda mais depois da reforma, daí a reforma ortográfica, né? Houve bastante aí atualização. Então, hoje nós vamos fazer aí algumas questões. Então, vamos começar. Para a gente praticar bastante esse assunto. Vamos aí na questão 1. A palavra autoestima é corretamente grafada, né, ou seja, escrita, né, gente? Sem hífen. Então, ela está correta por estar sem o hífen, segundo as regras do novo acordo ortográfico, que nem é tão novo assim, já faz tempo que teve esse acordo aí ortográfico, né, atualização, que elimina o hífen em compostos nos quais o segundo elemento começa com uma vogal, diferente daquela que termina o primeiro. E aí, pessoal, tenta resolver a questão. Será que autoestima está correto sem hífen ou ela deve ser usada o hífen? Então, existe uma regra para isso, né? Então, quando a gente tiver o prefixo alto, né? O que que é o prefixo? O alto. Então, vamos lá, deixa eu tentar escrever aqui, ó. Esse prefixo aí, alto, se, por exemplo, aí, autoestima, a gente não deve usar o hífen, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui a gente tem a outra palavra, estima, que ela começa com uma vogal. Estima. Então, vamos lá. Autoestima. Tá vendo aqui, ó? Começa com uma vogal, começa com a letra E. E aqui também, ó. Autoestima. Então, são vogais diferentes. O que que acontece nesse caso? Eles se atraem. Então, não devemos utilizar aí o hífen. Então, por isso que essa questão está correta. Porque nesse caso, a gente não usa o hífen. Mesma coisa, por exemplo, com autoescola acontece a mesma coisa, tá? Então, tem um encontro ali de duas vogais, elas são diferentes, elas vão se atrair. Então, os opostos se atraem. Olha a dica, tá? Então, nesse caso, não usa hífen. Então, por isso está correto. Vamos aí para a próxima questão. O uso do hífen em olha o prefixo aí, em subbase, está correto, de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, que prescreve o uso do hífen em palavras compostas por prefixos, quando o segundo elemento começa com a mesma letra que termina o prefixo. Ou seja, aqui começou com a mesma letra, né? Ó, subbase. Vamos lá, né? Qual que é a regra, gente, para esse prefixo? Então, qual que é o prefixo aí? Sub, tá? Então, o prefixo sub. Esse é o prefixo. O que que acontece? Quando tem esse prefixo e a próxima palavra, ela inicia com a letra B ou com a letra R. Nossa, ficou ruim isso aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. Começa com a letra B ou a letra R. O que que acontece? Deve ser utilizado aí o prefixo, tá, gente? Então, essa é a regra. Começou aí, tem o prefixo sub, e a próxima letra, ela inicia a, com a letra B ou R, deve ser utilizado aí o if. Então, a regra B, ver se agora dá certo. B e R. Então, o risco aqui, B ou R. Anotem aí, B ou R. Então, essa é a regra para esse prefixo. Então, prefixo sub, temos que utilizar o hífen quando é iniciado a próxima palavra aí,
B ou R, né? Base, ó, que começou com a letra B, por isso que tem que ser utilizado o hífen. E, por exemplo, se tivesse aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Região, sub-região. Começou com R, certo? Então, nesse caso, o que tem que fazer? Tem que usar o hífen, tá, gente? Então, questão aí correta. Então, existem várias regras, gente, do hífen, por isso que é muito importante, né, estudar, faz um esqueminha no seu material, faz uma tabelinha com as regras, uma planilha, porque vai ficar mais fácil de você identificar e treina com bastante questão para você fixar, né, fixar essas regras. Não é um assunto difícil, mas que tem que decorar mesmo, né, decorar aí as regras. Então, nesse caso, a questão aí está correta. Vamos para a próxima questão. 3. De acordo com as regras aí do acordo ortográfico, todas as palavras formadas com o prefixo micro devem ser escritas com hífen, incluindo os casos como micro-ondas e micro-organismo. E aí, pessoal, tenta responder a questão. Será que está correta, né, ou errada? Qual que será que é a regra aí para esse prefixo? O prefixo aí, micro. O que acontece aqui, pessoal? Está errado. Por quê? Não é que todas as palavras, né, com prefixo devem estar incluído aí o hífen. Não é isso. Quando ele vier seguido, tá? Quando ele vier seguido por H ou pelo o, tem que ser utilizado o hífen, tá? Então, nesse caso, se ele for seguido por H ou pelo O, tem que ser colocado aí o hífen. Por que que está errada essa questão? Essa questão está errada. Por quê? Porque aqui está falando que todas as palavras formadas com o prefixo micro deve ser escrita com hífen. Não, não são todas. São aquelas que vierem seguidas por a palavra que inicia com H ou O. Aí sim, tem que ser utilizado o hífen, né? O micro-ondas, micro-organismo, porque tem aí a palavra O, ou, por exemplo, micro-higiene, tem a palavra H, né? É seguido pela palavra H, então tem que ser utilizado o hífen, tá bom? Então, por conta dessa regra. Olha aí como é cheio de regras, né, esse assunto IF, então por isso que é importante aí treinar bastante, tá, gente? Então, essas foram as questões de hoje, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, obrigada, pessoal, tchau, tchau.